Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aí ao canal Momento com Cristo. Estamos aí quase finalizando esse trimestre, não é? E chegamos aí à lição número 12, que tem como título Mensagem que vale a pena compartilhar, ok? Faça aí a sua oração, eu fiz aqui a minha. Não esqueça de inscrever-se no canal se você não é inscrito, tá bom? E compartilhe também esse material, esse vídeo, tá certo? Porque vale a pena também compartilhar, ok? Então, a lição vem trazendo aí uma visão geral, né? Do plano da salvação para todo o mundo, ok? Mensagem que vale a pena compartilhar. Que mensagem é essa? Não é? E aí a gente vê que a cruz do Calvário não é o final, né? Tá certo? A cruz do Calvário não é o final. E a mensagem da salvação, ela inclui muito mais coisas, né, do que muitas vezes nós imaginamos. Ela inclui também o ministério de Cristo, né? Em todas as suas fases. Que fases? O ministério de Cristo antes da fundação do mundo, né? Inclui o ministério de Cristo na criação, né? Cristo esteve presente também na criação. Inclui o ministério de Cristo na terra, quando ele veio. Inclui o ministério de Cristo no céu, tá certo? Incluindo o que ele está fazendo por nós no santuário celestial, tá bom? Então, vamos para o verso para memorizar, que está em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz. Olha agora a mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui está o centro da mensagem, né? O centro do núcleo da mensagem forte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Ok? Então, essa é uma das mensagens centrais, né? Temer a Deus e dar a Deus o que? Toda a glória. De várias maneiras eu posso temer a Deus, né? Mas vamos generalizar, vamos dar uma centralizada no que significa temer a Deus. É guardar os seus mandamentos, né? Se esforçar para guardar os seus mandamentos, que vigoram até hoje e vão vigorar para sempre. Sempre, né? Os mandamentos de Deus, a lei moral do Senhor, nunca irá ser extinta, né? Nunca irá ser extinta. Ok? Então a morte expiatória de Cristo, ela foi universal, sim ou não? Foi. Isto é, foi oferecida a todas as pessoas que já viveram, independentemente da época ou do lugar. Portanto, o Evangelho fala a pessoas de todos os idiomas, de todas as nações, de todas as etnias, né? O Evangelho fala de todas as culturas e origem. Ele faz a ponte entre diferentes etnias. O Evangelho é a maravilhosa notícia de Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Venceu os principados e ele venceu também os poderes do inferno, né? A Bíblia, ela se concentra nas duas vindas de Cristo. Ele veio uma vez para nos redimir e ele voltará, né?
a fim de levar para o lar aqueles a quem comprou a um custo tão infinito, né? Nós somos comprados por Cristo por um incalculável valor, não é? A mensagem da verdade presente de Pedro. O apóstolo Pedro, ao longo da história da salvação, né, Deus enviou regularmente uma mensagem especial mediante a palavra profética. Então, quando a gente lê 2 Pedro 1,12, né, a gente vê que para cada época, né, para cada período, havia uma mensagem importante. E na época de Pedro não foi diferente, né? Então, quando a gente consulta 2 Pedro 1,12, a gente vê que a expressão que Pedro usou para descrever a mensagem de Deus para a sua geração foi a verdade presente, né? Então, foi essa expressão que Pedro usou. Ok? Quando a gente consulta 2 Pedro 1,16 ao 21, a gente vê que essa mensagem presente era o Messias prometido, né? O Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Então, a gente vê claramente em toda a Bíblia que para cada época, para cada período, sempre houve uma mensagem, né? Sempre houve um alerta, a necessidade de se preparar. Deus nos alertando, nos exortando, né? Na época de Noé, a mensagem era entre na arca, né? Na época de Abraão, a mensagem era saia da sua parentela. Na época de Moisés, a mensagem foi vamos chegar à terra prometida, né? Ok? Então, na época de Jeremias teve a mensagem forte, na época de Daniel, e aí vai. A mensagem de eterna importância para o primeiro século era de que Cristo tinha vindo. O amor do Pai foi revelado mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Embora o salário do pecado seja a morte, por meio do Salvador, a vida eterna, ela foi garantida a todos os homens que assim o aceite, né? O Apocalipse, ele apresenta Jesus e sua salvação eterna no contexto do tempo do fim, para preparar um povo para o retorno de Cristo. Agora, é importante sabermos, viu, meu querido, minha querida, é importante sabermos que há sim uma necessidade de preparação, não é? Ok? Agora, qual é a verdade para os dias de hoje? Aí sim, aí a lição foca no Apocalipse, né? Vamos virar aqui. O foco do Apocalipse no tempo do fim. Deus, ele deixa bem claro uma coisa. Eu já falei agora há pouco tempo. Em toda a Bíblia, Deus deixa uma coisa muito clara. Precisamos de preparo. A necessidade de nos prepararmos, não é? Tanto agora quanto para o futuro. Ok? Então, sempre na Bíblia tem uma mensagem que mostra a necessidade que nós temos de nos prepararmos, né? Ok? Então, o foco do Apocalipse, né, para o tempo do fim, é a volta de Cristo. É a vinda de Jesus. O foco é o ápice, né, do Apocalipse. É a volta de Jesus e o estabelecimento eterno, não é, de uma nova terra, de um novo céu, né, da cidade santa. O foco é esse. Agora, sempre teve alertas, né, para que nós nos preparássemos, né? Em 2 Pedro 3,14, o alerta é: esperem e sejam irrepreensíveis. O alerta de 2 Pedro 3,14 é para que a gente aguarde Jesus, mas crescendo, né? Lutando, buscando a Deus, para estarmos irrepreensíveis. Em 1 Tessalonicenses 5,8, o alerta é:
Vistam-se da couraça da fé, do capacete, das armas de Deus. Hebreus 10, 25, não é? O alerta de Hebreus 10, 25, de preparação é: não deixem de se congregar. Não é? Estamos até vivendo aí um período onde muitas e muitas pessoas, né? Muitas pessoas, aí os motivos são variados, elas estão querendo eliminar esse alerta de Paulo. Estão querendo deixar de se congregar. Paulo diz: não deixem de se congregar. É um alerta. Né? Em 1 Coríntios 15, 58, o alerta é: dediquem-se à obra do Senhor. Não seja negligente com a obra. Tenha um compromisso, participe. Participe da missão, sejam missionários. Então, em toda a Bíblia é dessa forma, né? O foco principal do cristianismo é a revelação de Deus para mostrar as coisas que vão acontecer da primeira vinda de Cristo até o fechamento total da história da humanidade, que é o que eu falei. É o estabelecimento, né, de uma vez por todas, eterna, né, de uma nova terra. Ok? Vamos seguindo. A mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. Já falamos sobre isso, vamos reforçar. É uma mensagem de advertência ao mundo. Ok? Então, qual simbolismo foi usado em Apocalipse 14, 14 ao 20 para retratar o retorno de nosso Senhor? Assinala a alternativa correta. Né? O simbolismo foi de uma colheita de grão e de uva. Né? Então, essa colheita, ela tem o seu simbolismo, né? E cada coisa tem o seu significado. Por exemplo, o dono da propriedade dessa colheita é Deus. As sementes são as pessoas. E o campo é o quê? É o mundo. O campo é o mundo. Né? E a ceifa? A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Ok? Então, essa colheita diz que Jesus ele vem com uma foice, né? Para que você acha que Jesus vem com uma foice? Se eu não me engano, Apocalipse 14, 18 ou 19. Então diz que Jesus vem com uma foice, né? Claro que é para ceifar, né? Ok? Agora, esse evento ele não vai acontecer enquanto as plantas estiverem verdes, né? Não. A seara, ela vai precisar, quando isso acontecer, a seara estará madura, né? O caráter dos cristãos já estará maduro. Os cristãos, eles já irão saber o que querem de verdade. Não é? Ok? A seara já vai estar madura. A primeira mensagem angélica em Apocalipse 14 apela à geração do século 21 que anseia por um propósito na vida. Ela apresenta o Evangelho da graça de Deus que concede perdão a todos. Ela nos limpa da culpa do pecado e nos dá poder para sermos vencedores. A necessidade de compreender a verdade plena é incontestável, né? Compreensão mais plena da verdade. Precisamos compreender não somente a verdade. Precisamos compreender, viver e divulgar essa verdade. Ok? É uma sequência. Se eu compreendo essa verdade, automaticamente eu vivo essa verdade. E se eu vivo essa verdade, automaticamente eu divulgo, eu prego essa verdade. Agora, se eu não compreendo essa verdade, jamais eu irei viver essa verdade.
E se eu não viver essa verdade, jamais eu irei divulgar essa verdade. Porque eu não tenho ela, como é que eu vou divulgar? Eu não a vivo, como é que eu vou divulgar? Não é? Então a mensagem do Apocalipse para os últimos dias apresenta Jesus na plenitude de sua graça salvífica para a humanidade, né? É um solene apelo. Que apelo? Temer a Deus, reverenciar a Deus, não somente naquilo que a gente acha, mas em todas as coisas. Temer a Deus nos pensamentos, temer a Deus no caminhar, temer a Deus nas atitudes, temer a Deus em todos os lugares. Ok? Quando a gente lê Eclesiastes 12, 13, tem essa semelhança com Apocalipse, né? Fala que precisamos temer a Deus e diz que esse é o dever de todo homem. 1 Coríntios pede para a gente glorificar a Deus também com o nosso corpo, né? Glorificar a Deus naquilo que nós comemos. Ok? Obedecer aos seus mandamentos. Haverá sempre haverá na história do homem aqui na Terra uma prestação de contas a cumprir. Sempre haverá, né? E aí quando chegamos aqui em Apocalipse 14, Gênesis 2 e Êxodo 20, aí é somente adoração, né? Nos exortando a adorarmos a Deus e não a besta, né? Satanás atacou o sábado porque sabe que esse dia é o centro da adoração. A guarda do sábado. O sábado exalta Cristo como Criador e apela a todos, em todos os lugares, a adorar a Deus. Aquele que fez o céu e a terra, né? Isso aí está lá em Apocalipse 14, 7. O sábado fala com relevância nesta era de evolucionismo e nos convida a adorar o Cristo que nos criou e nos dá uma percepção do nosso valor nele. Agora, por que você acha que o sábado foi feito por causa do homem? O que você responderia com isso? Por que você acha que o sábado foi feito por causa do homem? Não é? Isso aí está lá em Marcos 2,27. Ora, é simples, né? O sábado foi feito por causa do homem, pela necessidade que o homem tem de adorar a Deus, de reconhecer Deus como o único Criador. Por isso que o sábado foi feito por causa do homem. Por essa necessidade que nós temos, graças a Deus, de adorarmos a Deus e não a besta, né? De adorarmos a Deus e não o vinho de Babilônia espiritual, não é? Então, por isso que o sábado foi feito por causa do homem. Porque Deus sabia da necessidade que nós temos, né? E aí, a lição vem trazendo um apelo final. Qual é o apelo final de Deus? Não beba do vinho de Babilônia espiritual. É esse. Que vinho é esse? Esse vinho, ele tem vários ingredientes, né? E aí, a nossa visão espiritual estando saudável, nós vamos identificar esse vinho. Esse vinho tem vários ingredientes, ele tem penitências, ele tem indulgências, né? Esse vinho, ele tem um ingrediente nele, que é a guarda do domingo no lugar da guarda do santo dia do Senhor, que é o sábado. Esse vinho, ele tem um ingrediente que adora imagens de escultura. Esse vinho, ele crê na imortalidade da alma, né? Esse vinho, ele também fala idiomas que ninguém entende, né? Com uma voz embulada que ninguém entende. Esse vinho, ele acredita no arrebatamento secreto. Ele é muito mais de tudo isso. Então, o apelo final é: adore a Deus e não a besta. Esse é o apelo final.
eu quero concluir dizendo o seguinte: os 3 anjos do Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão, como agentes seus, fazer soar a advertência por toda a extensão e largura da terra. Meu amigo, minha amiga, como está a tua vida? Quantos passos, quantos metros ou quantos quilômetros você está de Deus? E eu também. Eu quero concluir fazendo um apelo a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos ouve, que nos assiste, para que a cada dia que vai e outro que chega, eu e você nos aproximemos mais de Deus. O tempo está próximo. O curso da história está muito rápido. Jesus já já vai chegar e Ele quer nos encontrar irrepreensíveis. Portanto, eu e você vamos rever os conceitos que a gente tem, os princípios aos quais nós estamos apegados. Vamos rever a distância, a possível distância que estamos vivendo de Deus. Vamos nos aproximar mais dele. O meu apelo para você e para mim também é que a gente possa se voltar mais para o Senhor, entregarmos mais a Ele, nos entregarmos mais a Ele, cumprirmos a missão. Se você ainda não voltou a frequentar os cultos regularmente, que você volte, dentro das suas possibilidades, é claro, não é? Envolva-se na obra de Deus. Fortaleça cada dia a sua fé, leia a Bíblia, estude, se aprofunde, convide pessoas para aceitar a Cristo, porque nada mais vale a pena do que compartilhar, nada mais vale a pena do que falar, né, pregar a mensagem do tempo do fim. A mensagem do tempo do fim é a mensagem de Deus que entregou para Jesus, que Jesus entregou para o apóstolo João, para escrever para todos nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que eu e você possamos refletir cada momento, cada dia, na vontade de Deus para nós. Tá bom assim? Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, abre os nossos olhos espirituais para que a gente enxergue as Tuas verdades, os Teus alertas. Nos ajuda a entendermos verdadeiramente o que o Senhor quer que entendamos. Abençoa este lar, este homem, esta mulher, este jovem, este senhor, esta senhora que aqui esteve conosco. E abençoa, ó Deus, de forma especial o Teu povo espalhado por todo esse planeta. Que haja sempre salvação em nosso meio. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Aquele abraço e vamos aí na próxima semana fecharmos aí com chave de ouro, né? A lição 13ª, fechando aí então o trimestre, né? Fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão.